Então vamos lá, vamos começar? Vamos ler o relato aqui que já foi pedido há alguns dias, que é Mirael. Vamos lá. Cadê? Mirael. É um relato longuinho, tá? São longuinho, relato longuinho. Vamos começar então. Mirael. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a mesma do relato Viagem Astral, relato bem interessante. Fiquei muito feliz que tenha lido meu relato. Até agora ainda não sei se aquilo foi viagem astral ou não, mas enfim. Hoje venho te contar mais um relato dos tantos que tenho. Esse relato é o mais importante da minha vida, pois se trata, para mim, de algo extraordinário, onde eu pude viver uma das experiências mais significativas da minha existência. O relato de hoje é sobre o meu primeiro filho, meu pequeno Mirael. Para contar esse relato, terei que voltar bem atrás no tempo. Eu tive uma infância muito complicada. Morei até os 7 anos com a minha avó materna e nessa época eu fui muito feliz. A minha avó sempre foi muito católica e me ensinou muito a respeito de Deus e do catolicismo. Por isso, na época, eu era muito beatinha. Eu vivia na missa, nas novenas, em todos os eventos religiosos da minha cidade. E depois dos meus 7 anos, tive que ir morar com a minha mãe e com o meu pai. E foi aí que começou todo o meu sofrimento. Meu pai é um homem muito rude. Talvez por ter crescido sem pai e numa época muito difícil, não sabia dar amor. Meu pai me batia muito, sem motivo algum. E todos os dias, a minha mãe nada podia fazer para defender, pois também era só uma menina. Eu não entendia por que passava por tudo aquilo. Na verdade, eu não entendo até hoje. Como eu era muito religiosa, encontrava conforto nas orações e isso me ajudou a superar tudo. Foi justamente nessa época que encontrei um amigo a quem eu chamava de anjo da guarda. Anjo da guarda porque nunca o vi, apenas o ouvia em meus pensamentos. Esse anjo me dava conselhos, me tirava de sufocos, acalmava a minha alma e curava um pouco da minha dor e angústia. Ele me dizia muitas vezes por qual caminho andar, como eu deveria me comportar, ensinou-me a não odiar o meu pai pelas maldades que ele fazia, mas ter piedade dele. Me trazia muita paz. Eu realmente conseguia ouvi-lo, mesmo sem entender exatamente o que era. Eu realmente conseguia ouvi-lo, e mesmo sem entender exatamente o que era, eu sempre segui os seus conselhos. Meu anjo também me dizia algumas coisas sobre o meu futuro, geralmente informações soltas. Ainda nessa época, o meu anjo me avisou que o meu primeiro filho... ou eu morreria... Não entendi, deve ter comido um pedaço do relato aqui, ó. Ainda nessa época, meu anjo me avisou que meu primeiro filho, não sei o que lá, ou eu morreria. Por esse motivo, sempre tive muito medo. Eu evitava namorar. Até meu primeiro beijo foi aos 16 anos. Mas o destino não é escrito por nós, né? E quando conheci o meu marido, com 18 anos, tudo começou a acontecer rápido. Nos conhecemos numa semana, na outra começamos a namorar e ele já estava frequentando a minha casa e eu a dele. E depois de 2 meses de namoro, decidi contar a ele sobre o meu anjo e sobre o que aconteceria se eu engravidasse. E o que acontece que agora nem eu sei, que tá faltando um pedaço do relato aqui? Bom, o que aconteceria se eu engravidasse? Mas é claro que ele não acreditou, ele achou que era bobagem, coisa da minha cabeça. Apesar de evitarmos a gravidez, com 7 meses de namoro eu engravidei. Foi um misto de felicidade e medo. Com 7 meses de namoro eu engravidei. Foi um misto de felicidade e medo. Tudo corria bem, comecei meu pré-natal, preocupada com o destino. Fiz exames e tudo estava indo bem.
Com 9 meses, fiz minha segunda ultrassonografia e meu bebê estava bem, se formando perfeitamente. Fiquei muito feliz, mas em meu íntimo ainda pensava no que o meu anjo havia me dito. O que ele te disse que agora nem nós sabemos? Ele me avisou que meu primeiro filho ou eu morreria. Tá escrito isso só. Que meu primeiro filho, não sei o que lá, ou eu morreria. Bom, não sei. Mas em meu íntimo ainda pensava no que o meu anjo havia me dito. Então pensei, talvez seja eu que vá morrer. Então acho que o anjo disse o seguinte: ou seu filho vai morrer, ou você vai morrer. Então, ou era o filho ou ela no parto, é isso? No parto, não sei. Então pensei, bom, talvez seja eu que vá morrer. Sendo assim, pelo menos meu filho viveria e estaria com o melhor pai do mundo, pois o meu marido já mostrava ser muito amoroso. Mas 2 meses se passaram. A gravidez corria perfeitamente bem. Então decidi fazer mais uma ultrassonografia para descobrir o sexo do bebê. Fomos eu e minha mãe, pois meu marido trabalhava na cidade vizinha, ele só vinha para casa nos finais de semana. E após o exame recebi a pior notícia da minha vida. O meu filho tinha uma má formação que impossibilitaria a vida dele. As chances dele nascer vivo eram poucas, e se nascesse vivo, seria por alguns minutos. Eu não acreditava. Como podia ser? Estava tudo bem com ele. A má formação é chamada de anencefalia. Ele não tinha a parte de cima da cabeça. Bom, guardei isso para mim até chegar ao final de semana e eu contar ao meu marido. Lembro que ele chegou em casa muito cedo, por volta das 5 da manhã, e eu já estava sentada no sofá. Quando ele me viu, percebeu minhas lágrimas e, sem dizer nenhuma palavra, sentou-se comigo e me abraçou. Choramos muito, sem dizer uma palavra. Fizemos muitas pesquisas na internet, em hospitais públicos, e os médicos, é isso? Me aconselharam um aborto. Mas eu não aceitei e decidi esperar pelo milagre. Certa noite estava sozinha em casa, coloquei em cima da cama 5 roupinhas, as únicas que eu tinha comprado para o meu filho, e em minhas orações pedi a Deus que curasse o meu filho. Derramei tantas lágrimas que mal consegui abrir os olhos. Pedi a Deus que curasse aquela dor, pois eu não merecia aquilo. Depois de ter passado por uma infância tão conturbada, estava feliz com um homem amoroso e bondoso que também não merecia esse sofrimento. Nesse momento eu senti em meu quarto cheiro de rosas. Um cheiro tão forte que parecia que eu estava dentro de um imenso jardim. E aí eu senti uma paz muito grande e adormeci. Fiz mais uma ultrassonografia, pois eu pensei que talvez tenha conseguido o meu milagre. Mas meu filho continuava condenado à morte. Nessa minha gravidez, eu estava com 19 anos e a minha mãe, que é muito jovem também, estava grávida. Ela com 2 meses a mais do que eu. Dizíamos até que parecia novela Prova de Amor, mãe e filha grávidas. É por amor, não é a novela? Mãe e filha grávidas. Planejamos fazer algumas fotos juntas mostrando nossas barrigas para registrar esse momento raro em nossas vidas. Mas quando descobrimos que o meu filho não nasceria vivo, nos abatemos. A tristeza foi tão grande que nem fotos conseguimos fazer. Minha mãe também não conseguiu aproveitar a sua gravidez com paz e felicidade, pois a deixava triste me ver triste. Até comprar as coisas para a bebê dela a deixava triste, sabendo que nada poderia fazer para me ajudar. Eu continuava à espera de um milagre.
No dia do parto da minha mãe, eu decidi ficar com ela no hospital para cuidar dela e da minha irmãzinha que ia nascer. Fomos colocadas em um quarto, lá tinha uma cama e uma cadeira de plástico. Hospital público, né? E sem muita estrutura. Ficamos no térreo e acima só tinha mais um andar. Enquanto aguardávamos a hora, ficamos conversando. Falávamos de como seria lindo se Deus nos desse um milagre e o meu filho viesse bem. Viríamos tia e sobrinho crescerem juntos. Ficamos emocionadas e, nesse momento, no quarto onde estávamos, sentimos um forte cheiro de jasmim. Embaixo da cadeira onde eu estava sentada, apareceu uma pequena poça de água. Uma poça de água limpa, que tinha o mesmo perfume de jasmim. E começamos a chorar e pensamos que talvez Deus tenha ouvido as nossas preces. E nesses momentos, né, eu sempre me enchia de uma paz e serenidade inexplicável. Bom, se passou mais 2 meses e chegou o dia de eu ter o meu filho. Fui levada para um hospital referência em Pernambuco, devido ao problema do meu filho. Esse hospital era o melhor para me atender. E com uma boa estrutura, pois todos os outros hospitais se negaram a me atender por não ter condições. Não precisa dizer o nome do hospital. Tá. Não. Nesse hospital eu me senti no verdadeiro inferno. Lá me deixaram mais de 10 dias na triagem sem me darem atenção. Sendo humilhada, eu me senti um lixo. Eu vi as outras mulheres grávidas entrarem e serem logo levadas à sala de pré-parto. Eu cheguei ao hospital sem dor, mas já estava com os 9 meses. Mas para aqueles médicos, eu e meu filho não tínhamos valor. Depois de todos esses dias na triagem, eu pedi a uma enfermeira que falasse com algum médico para fazer o meu parto, pois eu já estava com quase 42 semanas. Meu filho não ia resistir. E ouvi a médica no telefone responder: "Não, essa aí não." Isso me encheu de tristeza. Que dor no meu peito. Meu filho tratado como um lixo. Minha mãe e meu marido imploraram para um médico lá fazer o meu parto e ele disse que não faria cesariana em mim, pois o custo da cesariana era alto demais para uma criança que ia morrer. Meu parto estava previsto para o dia 23 de julho e foi nesse dia que eu entrei nesse hospital. Nós não tínhamos dinheiro para pagar um hospital particular. Meu marido dormia na recepção. Faltou vários dias ao trabalho. A minha mãe também ficou na recepção, deixando a sua bebê de 2 meses na casa da minha tia. E no dia 2 de agosto, os médicos decidiram induzir o meu parto. E eu perguntei como meu filho nasceria de parto normal, devido à sua má formação, e como ele nasceria vivo desse jeito. Mas os médicos não me deram atenção. Foram colocando 3 comprimidos em mim, um na noite do dia 2, os outros 2 durante o dia 3. E no dia 3 aconteceu algo que não posso explicar, mas que me fez sentir a mulher mais especial do mundo. Como eu disse, eu fui muito humilhada nesse hospital, deixada de lado e tratada como lixo. Mas Deus me deu a maior certeza de que não importava a forma como eles tratavam a mim e ao meu filho também. Então, no fim da tarde do dia 3, entrou na sala de pré-parto uma jovem, aparentando uns 16 anos. Ela não me disse seu nome. Se aproximou de mim com um aparelho para escutar o coração do meu bebê. E ela disse assim: "Oi, mamãe, posso ouvir o coraçãozinho do seu bebê?" Ana foi a primeira pessoa, depois de dias, que falou comigo direito. Me chamou de mamãe e que chamou meu filho de bebê e não de feto. Quando eu abro a boca para falar do problema do meu bebê, antes de eu falar, ela disse: "Não se preocupe, eu sei. Vamos só ouvir o coraçãozinho dele." Aí ela colocou o aparelho na minha barriga e já ouvimos bem forte as batidas do seu coração. Eu fiquei surpresa, pois sempre que tentavam ouvir, ele se mexia muito e era difícil de encontrar. Na hora eu me enchi de uma calma, de uma paz tão grande.
Ouvir o coração do meu filho fazia eu sentir um amor que apagou todos aqueles dias de dor. E nesse mesmo momento eu senti em meu coração uma vontade imensa de cantar uma música para Maria, mãe de Jesus. E essa música cantava dentro da minha cabeça. As batidas do coração do meu filho pareciam acompanhar a canção. Então, levantei a cabeça, olhei para um relógio que estava na parede à frente e o ponteiro bateu 18 horas em ponto, 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria. Meu filho, nesse exato momento, deu um chute no lado esquerdo da minha barriga e a moça tirou o aparelho. Em minha mente, me veio uma voz que dizia que eu não me preocupasse, pois Maria estava levando meu filho nos braços. E nesse exato momento, meu filho morreu. Eu não sabia que ele tinha morrido, eu apenas senti a sua partida. Ana, eu não chorei. A paz que eu sentia era tão grande que eu não consigo explicar. Em meu coração, eu sentia que o meu filho estava bem. A moça foi embora e eu fiquei sentada, ainda levada por tantos sentimentos lindos. Até que de repente me veio uma angústia, parecia me dar conta de que o meu filho morreu. Só no dia seguinte, depois de eu implorar que verificassem se o meu filho estava vivo, foi que eu soube que o meu filho realmente tinha partido. E aí me veio toda a dor. Chorava sentada na cama enquanto via as mulheres ao meu redor sendo levadas para a sala de parto para ter os seus filhos. O lugar tão cheio e tão movimentado se tornou o lugar mais solitário do mundo. Na noite do dia 4 de agosto, fazendo 24 horas que eu estava com meu filho morto em minha barriga, já sem esperança nenhuma, pedindo a Deus que acabasse com tudo e até mesmo com a minha vida, uma senhora que aparentava uns 45 anos entrou na sala e veio diretamente a mim. Foi muito carinhosa comigo, perguntou se eu estava bem. Eu falei que o meu filho estava morto. Ela disse que sabia, mas que eu não deveria ficar triste. E ela me colocou um soro e me disse para que eu não me preocupasse, pois tudo ficaria bem. Então, ela pegou uma caneta e escreveu o nome dela no esparadrapo da minha mão e disse que o que eu precisasse, que eu chamasse por ela, pois ela estava ali por mim. Aí ela saiu da sala e eu a acompanhei com os olhos. Quando eu olhei para o esparadrapo, o nome que estava escrito era Maria da Paz. Mais uma vez senti uma paz imensa. Senti que não estava sozinha, eu nunca estive. Não entendo por que tive que passar por tudo isso, mas penso que Deus nos permite muitas coisas para evitar coisas piores. Escreva esse relato com o coração cheio dessa paz e cheio de gratidão a Deus pelo amor que Ele me deu e por deixar o meu filho em mãos tão preciosas. Nessa época eu já não frequentava a igreja e nem tinha tanta devoção a Maria, mas tive esse presente. Esse relato não costumo contar às pessoas, pois muitos não acreditam, ou muitos não acreditariam ou achariam que é minha imaginação, mas sei o que vivi e sei tudo o que eu senti. Ana, o nome do meu filho foi uma inspiração. Eu não sabia que o nome existia. Só depois de um tempo eu procurei o significado. E Mirael significa anjo bom que guarda o céu. Espero que leia o meu relato e que goste também, pois é meu precioso momento e meu amor maior, meu filho, meu anjo, meu Mirael. Resumi muito o meu relato, mas espero que leia com carinho. Deve haver muitos erros, pois estou extremamente emocionada. PS, tenho 2 lindas meninas amadas demais, as 2 saudáveis e lindas. Beijos, até os próximos relatos. Beijos, muito obrigada por compartilhar sua história conosco. Tão emocionante, tão dolorida e tão como que a gente pode falar de ensinamento, né, de exemplo. E também de ver como falta humanidade em profissionais da saúde, né?
Eles estão lá para lidar com seres humanos, mas às vezes eles esquecem que todos os seres humanos têm sentimentos e que são seres humanos. Às vezes eles veem a gente apenas como uma peça biológica, né? E não é bem assim, ainda mais quando se trata de maternidade e criança. Que quem é médico aí ponha um pouquinho, pense um pouquinho. Assim, por um lado dos médicos, os médicos eles têm que ter um equilíbrio. Porque você pensando pro lado deles, eles veem muitas coisas. Eu fico pensando, eu não ia aguentar, acho que ser médico. Ou, que nem eu já fui fazer, já fiz estágio em hospital, né, com a fisioterapia. E é uma coisa assim, você vê tanta coisa. Tinha uma colega minha que todo dia ela saía chorando do hospital. Aí a gente perguntava, o que tá acontecendo? Ai, o meu paciente tá muito mal, não sei o que. Aí um dia ela tava acabada chorando, porque o paciente que ela cuidou por uma semana lá faleceu. E aí ela se acabava de chorar tudo. Eu fico imaginando, isso porque a gente é fisioterapeuta. Imagina um médico que eu acho que tem essa vivência muito maior, ele vê muita coisa. Principalmente lidando com criança. Imagina as perdas que você não acaba presenciando tudo. Então eles têm que ter um bloqueio, entendeu? Não dá para sofrer a cada paciente. Só que isso pode levar o médico a virar uma máquina, a se fechar e a ser frio. Por exemplo, tratar o bebê como o feto, não sei o que. Então, é isso que tem que ter o equilíbrio. Por mais que ele tenha que se... Tá, perdemos um paciente, perdemos não sei o que, né? Tem que ele tá firme. Imagina um médico vir dar a notícia pra você já chorando e... É difícil, mas eles têm que ter. Só que também não pode tratar como uma peça biológica, como uma coisa ali. São pessoas, né? Você tá lidando nessa área da medicina, você tem que entender que você tá lidando com pessoas, com sentimentos, não importa poder aquisitivo, não importa o que ela tenha, né, a condição de saúde ou enfim. Tem que tomar cuidado, né? Mas Deus tá aí pra mudar, pra mostrar que não importa, né? Todo mundo é importante. É muito legal. Muito bom.